Eu sou a professora Marcela Magri e hoje eu vou falar um pouquinho sobre juros simples. Então, primeiro vamos entender o que é juros. Juros é um valor, é um dinheiro calculado em real, é um valor pelo aluguel de um dinheiro. Como assim aluguel do dinheiro? Então, por exemplo, eu quero comprar um carro. Hoje eu não tenho dinheiro para comprar o carro. Eu fico com o carro, o banco paga esse carro e eu vou pagando aos poucos para o banco, vou pagando depois para o banco. Então, eu estou alugando um dinheiro, eu tenho que pagar por isso. O banco não é bonzinho que vai me dar e eu vou ter que pagar exatamente o valor. Eu vou alugar esse dinheiro, então eu preciso pagar o aluguel. Então, no final, eu não vou pagar o valor do meu carro, eu vou pagar um pouquinho a mais. Mesma coisa se eu colocar um dinheiro na poupança. Quando eu coloco um dinheiro na poupança, eu estou emprestando para o banco. Se eu estou emprestando para o banco, no final do mês eu não vou ter exatamente aquele valor que eu coloquei, eu vou ter um pouquinho a mais. O banco vai me pagar um aluguel. Esse valor a mais, esses reais a mais que você paga ou que você recebe, é o que é chamado de juros. Para eu calcular os juros, eu dependo do quê? Do meu valor inicial. Quanto custou meu carro, quanto que eu coloquei na poupança, então eu preciso desse valor inicial. Eu preciso saber qual é a minha taxa de juros. Por exemplo, se eu deixar de pagar meu cartão de crédito, quanto que eu vou pagar? 12% ao mês? 10% ao mês? Se eu colocar meu dinheiro na poupança, quanto que eu vou receber? 0,5% ao mês? Olha como é justo, né? Quando você não paga o cartão de crédito, cerca de 10, 12%. Quando você empresta para o banco, é 0,5%. Não. Mas é a taxa de juros. Se eu vou fazer um financiamento de um apartamento, 8% ao mês, ao ano, ao trimestre, então eu preciso saber essa taxa de juros. Então, de novo, juros é o valor em reais. Taxa de juros é a minha porcentagem, para eu conseguir fazer meus cálculos. Então, de novo, o valor inicial, quanto que eu vou pegar emprestado ou emprestar, qual é a minha taxa de juros e qual é o tempo que eu vou demorar para pagar isso. Eu vou usar algumas letras aqui. J eu vou usar para juros. Então, qual é aquele valor em dinheiro que eu vou ter que pagar pelo empréstimo ou eu vou receber pelo empréstimo? C vai ser meu capital. O que é o capital? Também é o valor em dinheiro. Lembra da banda Capital Inicial? É o valor inicial que você pegou emprestado ou que você está emprestando. I vai ser a minha taxa de juros. Essa taxa de juros geralmente já é anunciada para você, é um valor, é uma porcentagem. Então, você vai receber 0,5% ao mês, você vai ter que pagar 10% ao mês, ao ano. Então, eu preciso dessa taxa de juros, eu preciso verificar isso. Se ela é ao mês, se ela é ao ano, se ela é ao trimestre, qual que é esse tempo. E a outra coisa que é muito importante é o tempo. Se eu vou demorar um mês, 2 meses, um ano, um trimestre, 3 dias, qual é o tempo que eu vou demorar para pagar ou para pegar de volta esse meu dinheiro. Uma última coisa que eu vou chamar de M é o montante. O que a gente fala que é o montante? É o valor final. Por exemplo, eu vou pegar emprestado R$1.000. No final eu tenho que pagar 1.100. Esse 1.100 é o montante. R$100 é meus juros, mais os 1.000 do meu capital inicial que eu tenho que também devolver, eu vou ter que devolver 1.100. Então, esse valor final que você vai devolver, o que você vai retirar, vai receber, isso é o nosso montante. Eu peguei alguns exemplos bem simples, eu peguei da internet, do site todamateria.com.br. Vou fazer 2 exemplos com vocês. Então, olha esse primeiro exemplo. Quanto rendeu a quantia de R$1.200 aplicada a juros simples com a taxa de 2% ao mês no final de 1 ano e 3 meses? Gente, juros simples na vida real a gente não vê, tá bom? Tudo é juros compostos, mas eu preciso entender juros simples para entender o que é juros compostos. Então, um exercício desse, quando a gente aplica no banco, alguma coisa assim, vida real é juros compostos, tá? A gente não vê juros simples nessa parte financeira. Então, vamos tentar de novo. Lembra que tudo que eu tinha? Juro, taxa de juro, meu capital inicial, o tempo e meu montante final. Vamos ver o que eu tenho aqui. Quanto rendeu a quantia de R$1.200? R$1.200 é o que eu estou aplicando. Então, isso é meu capital inicial.
Então, aqui no C, no capital, eu vou colocar meus R$1.200. Eu sempre gosto de fazer isso para me organizar, para saber que informação que eu tenho, que informação que eu preciso calcular. Aplicado a juros simples com a taxa de 2% ao mês. E a minha taxa? Então, 2% ao mês. Então, quando você vê esse AM em exercício, ao mês. AA ao ano. AT ao trimestre. Então, sempre prestar atenção nesse, o que vem depois da porcentagem, que ele vai te falar se é por mês, é por ano, por quanto tempo que você tem que calcular isso. No final de 1 ano e 3 meses. Então, eu tenho meu tempo, 1 ano e 3 meses. Eu quero saber quanto rendeu. Se eu quero saber quanto rendeu, eu quero calcular o meu juro. Nesse caso aqui, meu exercício não me pediu o montante. Eu vou calcular no final só por curiosidade, mas o exercício não me pediu para calcular o montante final. Eu só quero saber quanto que foi o rendimento. Para eu calcular juros simples, existe uma fórmula. A fórmula é: juros é igual. Eu pego o valor do meu capital, multiplico a minha taxa de juros e multiplico pelo meu tempo. Por que essa fórmula? Vamos tentar entender. Se eu pegar o valor inicial, fazer vezes a minha taxa, fazer vezes a minha porcentagem, o que eu estou fazendo? Eu estou calculando 2% desse valor. Estou calculando 2% de R$1.200. Ok, na matemática eu sei calcular a porcentagem de alguma coisa. Então, eu estou calculando 2% dos R$1.200 que eu tenho. Legal. Só que isso é para um único mês, porque essa minha taxa é ao mês. Eu preciso multiplicar pela quantidade de meses que eu estou demorando para retirar esse dinheiro, né? No caso, é uma aplicação, então, para retirar esse dinheiro. Então, de novo, eu vou calcular 2% do valor que eu tenho e depois eu vou multiplicar pelo tempo que eu vou demorar nessa aplicação. Mas presta atenção aqui, ao mês, meu tempo tem que ser em meses. Eu não posso usar 1 ano e 3 meses, muito menos 1,3 em... Jamais, tá? A gente vai usar tudo em meses. Então, primeiro vamos mudar isso aqui para meses. Um ano tem 12 meses, mais os 3 meses, 12, 13, 14, 15. Então, qual é o tempo que eu vou demorar? 15 meses é o tempo que eu vou demorar para tirar essa aplicação que eu fiz. Então, no meu exercício, lá no tempo, 15 meses, não 1,3, hein? Por favor. Então, vamos tentar calcular aqui esses juros. R$1.200 é meu capital. A minha taxa de juro é 2% ao mês. Eu gosto de usar em fração. Quem preferir usar em decimal, 2%, 2 sobre 100, é só dividir o 2 por 100, 0,02. Então, quem estiver fazendo com a calculadora, realmente é mais fácil fazer com decimal. Eu gosto de fazer fração, vocês vão ver o motivo. Falta multiplicar o tempo. O tempo é 15 meses. Então, por que eu gosto de deixar em fração? Eu não vou ter trabalho com aquela vírgula do 0,2. Nossa, eu pus ponto que eu trabalho em escola bilíngue, gente, lá é ponto, tá? 0,02 no Brasil. Então, para não poder mexer com decimal, eu posso fazer isso aqui, cortar meus zeros. Eu estou dividindo por 100 em cima e embaixo. Eu estou simplificando essa minha fração. E aí eu não tenho vírgula e eu não tenho esses zeros me atrapalhando. Eu acho mais fácil quando você vai fazer conta de cabeça. Agora, se você tiver uma calculadora, realmente é muito mais fácil você usar o decimal. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que multiplicar 12 vezes 2 e o resultado vezes 15. Como eu vou fazer de cabeça, e eu sei que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o resultado, eu vou começar por aqui que eu acho mais fácil. 2 vezes 15 é 30. 30 vezes 12, meus juros é de R$360. Então, depois de 1 ano e 3 meses, os meus R$1.200 eu vou conseguir pegar o empréstimo, né, o valor a mais que eu vou conseguir é R$360. Então, esse é o valor dos meus juros, é quanto rendeu, é o rendimento. Mas ainda não é meu montante. Lembra que eu falei que o exercício não pede o montante final, mas vamos calcular só por curiosidade. O que é meu montante final? O que eu vou tirar aqui? Eu vou tirar os R$360 que eu ganhei, mas eu também vou retirar meus R$1.200. Então, meu montante final, lá na minha conta, quanto que eu teria para retirar? R$1.560.
Então, o que é o montante final? Eu pegar o meu capital, somar com esses juros. Então, aquele valor inicial, mais quanto rendeu ou mais quanto eu vou ter que pagar, isso vai dar o meu montante final. Quanto eu vou poder pegar de volta ou quanto eu vou ter que pagar no final. Então, de novo, juros, quanto a mais você vai ter que pagar ou receber. Montante, aquele valor final, incluindo o seu capital. Vamos fazer um outro exemplo, só que agora esse outro exemplo ele está um pouquinho ao contrário. Vamos tentar entender o que ele está falando. Eu vou colocar todas as letrinhas que eu gosto aqui: juros, taxa de juros, capital, tempo e montante. E aí eu vou ver que informação que eu tenho e qual a informação que eu preciso calcular. Um capital de R$400, aplicado a juros simples com uma taxa de 4% ao mês, resultou no montante de R$480 após um certo tempo. Qual foi o tempo da aplicação? Então vamos voltar e ver tudo que a gente tem. Então vamos começar aqui, ó. Eu tenho R$400, eu tenho 4% ao mês, resultou no montante de R$480. Então, o que eu tenho? Um capital de R$400. Eu sei que o valor inicial são R$400. Uma taxa de 4% ao mês. Quem preferiu usar em decimal, 0,04 ao mês. Resultou no montante de R$480. Então, faltam duas informações, os juros e o tempo. A pergunta é, qual foi o tempo? Eu preciso da informação juros para conseguir calcular meu tempo. Mas lembra como é que eu fiz para calcular o montante? Eu peguei o capital inicial e somei os juros? Então, eu sei que R$480 é os 400 iniciais mais alguma coisa. Quanto? Não preciso nem resolver por equação aqui, né? R$80. Então, R$80... Opa, faltou um i. Foi os juros desse período. Então, eu apliquei aqui não fala, né? Eu emprestei R$400 e no final eu fiquei devendo, eu peguei 480. Então, qual foi os juros desse período? R$80. Agora eu consigo calcular o meu tempo. Lembra da fórmula? Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros, R$80. Capital, R$400. Taxa, 4%, eu gosto da fração. 4% ao mês. O tempo eu vou calcular e ele estará em meses. Por que eu gosto da fração? Corta, 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 corta. Dividir por 100 em cima e embaixo, eu acho que fica mais fácil. Então, eu sei que 80 é igual a 4 vezes 4 é 16 vezes o tempo. Aqui a gente só para pensar. 16 vezes qual número vai dar 80? Se você não lembra a tabela do 16, também não lembro. Se você não lembra a tabela do 16, a gente faz processo inverso, que é a divisão. Quanto que é 80 dividido por 16? 80 dividido por 16 vai dar 5. Então, eu vou precisar aplicar esses R$400 durante 5 meses a uma taxa de juros de 4% ao mês para eu conseguir juros de R$80, ou seja, no final eu ter R$480. Então, aqui meu resultado. Qual foi o tempo dessa aplicação? 5 meses. Bom, é isso. Não vou me prolongar muito, porque eu sei que se o vídeo fica muito extenso, a gente não consegue focar tanta atenção aí. Mas na internet você consegue encontrar vários outros exemplos. Então, entre em sites, coloca juros simples, exercícios no Google, que você vai ter uma lista de um monte de exercícios prontos para vocês. E talvez com essa explicação que vocês tiveram agora, vocês conseguem acompanhar por lá, pelos sites, mesmo que seja apenas escrito. Então é isso. Espero que tenha gostado. Se você gostou, curte. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e me manda uma mensagem aqui embaixo qual é outro conteúdo que você gostaria que eu te ajudasse.